Olá, gente, boa noite. Quero ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Para você que já está acompanhando. Tudo bem, então você está me acompanhando. Eu achava que não estava transmitindo aqui, mas estou ao vivo, né, pelo Facebook. Então você que está acompanhando a gente vai. Você está me acompanhando. Eu achava que não estava transmitindo aqui, mas estou ao vivo, né? Muito bem, então vamos iniciar nossa live. Você que está aí pelo Facebook, vou começar também a transmissão pelo Instagram e você pode ir compartilhando. Entenda que muitas de suas enfermidades elas falam sobre as suas emoções. Então é exatamente isso que a gente quer falar, né? Para que você ouça o que o seu corpo quer dizer para você, tá certo? É interessante isso. Eu vou tentar compartilhar aqui pelo Instagram também, para que outras pessoas também possam assistir. E enquanto isso, você pode ir mandando o seu comentário, tá bom? A sua pergunta. Ouça aí o que o seu corpo quer dizer, né? O que será que o seu corpo está querendo dizer para você? Onde é que você sente dores no corpo? Onde é que você porventura tem alguma enfermidade? Se existe isso aí, por favor, você pode compartilhar com a gente, tá bom? Muito bem, deixa eu tentar compartilhar aqui também pelo Instagram para vocês que estão aí acompanhando. Eu não estou conseguindo visualizar comentários aqui, mas se tiver comentários você pode ir comentando, fazendo suas perguntas, tá certo? Depois a gente vai poder responder ou no seu privado ou por aqui mesmo aquelas que a gente conseguir visualizar. Tá certo? Aqui pelo Instagram a gente também já está ao vivo. A Ana Tessa já está acenando aqui pra gente. Boa noite para você. Nira Oliveira também já está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? E aqui pelo Facebook a gente tem pessoas acompanhando a gente, tá certo? Então, boa noite para vocês. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por aceitar esse convite de estar conosco aqui pelo Facebook e aqui pelo Instagram também. Tá certo, meu amigo Felipe Queiroz? Boa noite para você. Boa noite para Eliane Santos também que está nos acompanhando. E você vai compartilhando, vai mandando aí para mais pessoas. A Anastácia Guiar também está nos acompanhando. Arion, boa noite. Maria Malheiros também já está sinalizando para a gente. Tá certo?
Então, você está atento àquilo que o seu corpo está falando? Você está atento àquilo que o seu corpo quer dizer para você? Ou não? Você nunca parou para pensar? Sim ou não? Tá? Como é que está a transmissão para você, Érica? Boa noite para você também, Érica Santos. Quem mais tá? Ronilson Maia, a Cristina. Eita coisa maravilhosa, tá? Vamos compartilhar que eu quero mais gente aqui acompanhando essa live, que ela é muito importante pra gente. Isso para falar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo a partir da terapia, né? Procurando dar alguma resposta, alguma solução para você que porventura está passando por algum problema de saúde. Tá certo, gente? Então a gente preparou aqui esse momento todo especial para você que nos segue pelo Facebook, para você que segue a gente aqui pelo Instagram, tá certo? Toda enfermidade, isso aqui é interessante, toda enfermidade ela tem um sentido biológico, mas ela tem também um cunho emocional. Isso aqui é importante que a gente saiba. E aqui dentro da terapia, eu sou terapeuta integral sistêmico, né? Estou com a formação também em terapia SNT, no partido do Instituto Nefes, que é lá de Maringá, em programação neurolinguística, hipnose clínica, constelação familiar e mediação e especialização em psicologia existencial, além de outras formações, né, que não é exatamente isso que eu quero falar hoje. Quero falar desta área, que é a área da terapia, onde hoje eu estou trabalhando aqui em Santarém, atendendo tanto presencialmente aqui no meu espaço, na minha sala de atendimentos, aqui na minha própria casa, e também pela internet. Hoje a gente já está fazendo atendimento online, tá? Para você que está aqui pelo Facebook, para você que está aqui pelo Instagram, que não mora em Santarém, ou que mora em Santarém, tem alguma dificuldade de estar comigo aqui no espaço Ruar, que é o meu espaço, tá? O que significa Ruar? Já dizendo para vocês, é o espírito, né? E o espírito é vida. Então tem muita gente que precisa desse sopro do Espírito Santo para, né, voltar a viver com muito mais felicidade. Eu quero ver todos vocês felizes. Eu quero ver todo mundo feliz. Obrigado, Érica, aí, você que está dizendo que está ótima a transmissão. Que bom. Aqui pelo Instagram também está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo ok. Obrigado pelo feedback que vocês estão me dando. Tá certo, gente? Então eu quero falar, porque tem questões da nossa vida, do nosso corpo, que o corpo quer dizer, o corpo quer falar. Tá? E a gente tem que estar atento aí para ouvir aquilo que o corpo ele quer dizer. Porque o nosso corpo biológico, ele se expressa biologicamente, tá? Então você sente dor de cabeça, você sente dor de coluna, você sente dor nas mãos, nos pés, nas pernas. Você conhece alguém. Se você não sente, você conhece alguém que sente. Não é verdade? Você que está assistindo sente dor de cabeça, e às vezes é uma dor de cabeça constante, periódica, às vezes ela vai e volta, às vezes você sente dores nos pés, sente dor na perna, na panturrilha, dores nos joelhos, alguma enfermidade que você tem aí, né? Observa isso, porque isso aí tem um cunho emocional, tem uma raiz emocional aí por trás. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, tá certo? Então eu começo esta live falando do nosso corpo que se expressa biologicamente. E o processo, os processos biológicos, eles estão distribuídos por distintos níveis, né, que se integram ao longo da evolução, de forma que no ser humano coexiste o mais arcaico e também no mais recente, ou seja, no mais novo e no mais velho. A Clícia Bandeira está dizendo, meu Deus, está falando de mim. Tem muita gente, né, Clícia? Gente que tem problema de coluna, tá certo? E você pode entender melhor essa questão a partir de um encontro pessoal aqui com o Gustavo Andrade, ou pela internet, ou aqui no meu espaço, onde eu faço atendimentos terapêuticos. Tá certo? Então existem muitas questões aí que você precisa descobrir. Então, como todo ser vivo, aqui eu não estou falando só do ser humano, eu estou falando também aí de todo ser vivo, o nosso organismo ele é produto da evolução. Tá certo? Lembra, gente, que eu estou falando
Aqui, não hoje de religião. É claro que a minha filosofia, o meu trabalho terapêutico, ele tem toda a base na religião. Tá? Eu uso muito a Bíblia exatamente para falar isso. A Márcia está dizendo, sinto muitas dores nas costas. Você precisa entender um pouquinho sobre isso. A Thelma, quando fico emotiva, sinto dores no corpo todo e fico com torcicolo. Vou pegar o torcicolo daqui a pouco para falar. Viu, Thelma? Vamos pegar então o torcicolo, depois a gente pega a costa, mas vamos falar um pouco do torcicolo. E aí a gente não vai poder falar de todas as dores, né, de todas as enfermidades, mas pelo menos alguma, uma ou duas, a gente vai poder falar, só para que você tenha uma noção daquilo que o meu trabalho, dentro da terapia, pode estar ajudando você, tá certo? Então é importante que você esteja atento. Vou explicar um pouquinho sobre estas questões. Então nós podemos definir o sentido biológico como a adaptação do ser vivo diante das mudanças que ocorrem em sua volta, tá certo? Então, como as células elas memorizam as informações vivenciadas, seria como tipo de adaptação. Então, verificar o que faz com que pode estar sendo obrigado você a fazer ou a mudar. A partir de uma determinada dor, você vai conseguir identificar sobre estas questões que estão mudando. A Isanei está dizendo, a Thelma diz, sofro muito devido ao estresse. E o estresse ele acaba com a gente, né, Thelma? Ele faz o corpo todo doer mesmo, tá? 4 meses que meu pai fez a parte, que estou sentindo quebrada todos os dias. É muita tristeza, né? Você perdeu alguém que representava uma estrutura muito grande para você. Então é isso. Tá certo, gente? Então vamos lá. A Ivone Cunha, eu tenho fibromialgia, tenho muita dor, tontura e nervosa. Tá certo, isso é questão de nervo, tá? Então a gente pode ver um outro momento para falar sobre isso, mas eu digo para vocês que eu fui, graças a Deus, né, curado aí da fibromialgia, porque eu também sofri de fibromialgia e dentro da própria terapia, a partir desse estudo da terapia SNT, onde a gente tem diversas técnicas, eu consegui, graças a Deus, ser curado da fibromialgia. Tá certo? Deixa eu só verificar aqui que quem que colocou primeiro que eu disse que eu ia fazer a Márcia, dor nas costas, a Thelma, dores no corpo e o torcicolo. Tá certo, gente? Então deixa eu pegar aqui sobre o pescoço. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do pescoço para você. Veja o que o seu corpo está falando. Quem aí está com dor no pescoço, né? A gente tem dor na cervical, dor no pescoço. Mas eu quero falar para você sobre a função do pescoço. O que é que o pescoço faz? Qual é a importância dele? Tá certo? Então você aí imagina, né? O que tanto importa o seu pescoço? Qual a função dele? Eu quero falar disso. Tá? Então é pelo pescoço que passa o ar que respiramos. Essa é uma das funções do seu pescoço. Os alimentos e também os líquidos que ingerimos, o sangue que irriga o cérebro e alimenta as nossas células. É também pelo pescoço que passam todas as fibras nervosas e onde nascem as nossas expressões verbais, a nossa voz, a nossa capacidade de comunicação, tá certo? Vou falar para você sobre isso porque o pescoço ele liga aquilo que é racional ou aquilo que é emocional. E as suas enfermidades elas nos levam a fazer algumas reflexões, tá certo? Então tá com dor no pescoço, Érica? Muito interessante isso. Aí a Maria Maria tem um problema sério de estresse, acaba aparecendo muitas dores na coluna, dor de cabeça constantemente, inclusive sinto até febre, irritabilidade por demais. Tento me manter calma, mas ultimamente estou bem agitada. Quero dizer, bem estressada. Não tem quem fique, né, Maria? Bem se a gente estiver com alguma dor, né? Principalmente quando essa dor lá é constante, tá certo? Então o pescoço ele liga a cabeça. Então esteja muito atento aí, porque eu vou falar disso para que você veja se realmente faz sentido ou não faz sentido, tá certo? O pescoço ele liga a cabeça, o nosso lado racional ao nosso coração. O que é o coração? É a emoção. Então o pescoço liga aquilo que é o centro das nossas emoções, que é o coração. Ele liga aquilo que é a nossa razão, que é a cabeça. É ele que separa aquilo que é abstrato daquilo que é concreto, daquilo que é material e daquilo que é emocional. Então o pescoço
ele permite a flexibilidade de nossa cabeça e ele nos observa uma situação por vários ângulos. Né? Pelo pescoço você pode virar para a direita, você pode virar para a esquerda, você pode virar para baixo, você pode virar para cima. Então alguma situação aí, imagina só que você tem baixado muita cabeça. Quantas vezes você tem baixado a cabeça para alguém? Hã? Ou você tem erguido muita cabeça que você não consegue ficar calado diante de uma situação que te perturba, que te revolta. Todos esses movimentos, eles têm alguma situação que pode levar você a adoecer. E fisicamente vai revelar que você tem algum problema emocional que precisa ser trabalhado. Por isso é que a gente está falando aqui que a terapia pode te ajudar, tá certo? Então olha só, gente, o pescoço ele tem essas funções, ele permite a flexibilidade da nossa cabeça e observar as situações de diversos ângulos, tá? A pertinência e direção do nosso olhar. O pescoço ele nos permite ter ponto de vista mais amplo sobre as situações que observamos ou vivemos e, por consequência, nos ajuda a tomar decisões sobre o que nos circunda. Se você está sendo obrigado a olhar para alguma coisa que você não deseja olhar, você está sendo obrigado a abaixar a cabeça enquanto você deseja falar alguma coisa, ou com o seu marido, ou com a sua mulher, ou no seu local de trabalho, ou no grupo de oração que você faz parte, da SEB, do movimento, da pastoral, da comunidade, da paróquia. Existem situações que você não quer baixar a cabeça, mas você está sendo obrigado? Então veja só, você está olhando para um lado que você não deseja, mas você está fazendo isso porque você está sendo obrigado. Tudo isso pode levar você a adoecer, tá certo? Então, falar para você que as dores nos pescoço, elas nos alertam para a flexibilidade ou a inflexibilidade no olhar. Eu quero que vocês observem bem o que eu estou falando agora, para que vocês possam perceber, tá certo? Que a doença, a dor que você está sofrendo pode estar totalmente ligada às questões emocionais. Lembrando, gente, que se você está sentindo dor, se você acha que está doente, você deve procurar um médico, fazer um exame de imagem, um raio-x, uma ultrassom, ou fazer aí uma tomografia, uma ressonância, tá certo? Vai dizer assim, o Gustavo está falando agora que eu estou com dor no pescoço, eu estou com dor de cabeça, então eu preciso apenas da terapia. Não, eu quero que vocês entendam que a terapia ela é complementar ao diagnóstico clínico. Se você está passando por algum problema de saúde e você precisa ir ao médico, então vá ao médico, tire todas as suas conclusões. E mesmo que seja diagnosticado, por exemplo, algum problema biológico, algum problema físico, e você deseja encontrar uma raiz emocional que está levando essa doença, então procure um terapeuta que tenha, por exemplo, a minha formação, um terapeuta que tenha conhecimento da terapia CNT, que é o sistema Nefesh, um terapeuta integral sistêmico, que tem formação que pode encontrar soluções junto com você para que você tenha uma vida muito mais saudável. Isaneide diz assim, minha dor emocional, tenho certeza. Se você já tem certeza, é só trabalhar essa emoção para que você tenha uma vida muito mais saudável. E ela diz assim, baixa a cabeça sempre e só me faz sofrer, tá certo? Só lendo aqui a mensagem da Elvira, dizendo, sou católica apostólica romana, sou feliz por ser católico. Eu também sou muito feliz por ser católico, tá certo? Então só, gente, as dores de cabeça nos alertam para a flexibilidade e inflexibilidade, como eu falei anteriormente. E essa flexibilidade ou inflexibilidade, ela é no olhar, no apreciar as situações. Então muitas vezes essas dores nos denunciam as dificuldades que temos para mudar de opinião, de ser mais flexível com as situações e com o meio que nós vivemos. E aí eu repito para você, será que você está tendo problema de flexibilidade aí no seu trabalho, no setor da empresa que você trabalha, no setor da igreja que você trabalha, aí no seu casamento, na sua casa, na sua família? Você está tendo problema, você não está conseguindo ser flexível, você é inflexível, então você tem que olhar aí, viu?
Veja só como é que está o teu comportamento, como é que está o teu relacionamento, você e a sua esposa. Tá tudo bem ou não? Você está realmente sendo mais flexível ou mais inflexível? Cuidado, porque essa inflexibilidade pode levar a muitas dores. Né, Renata Galvão, que está dizendo eu sofro muito com o sofrimento dos outros, tá certo? Mas nós só estamos falando de flexibilidade ou de inflexibilidade que podem adoecer o seu pescoço. Então essa dificuldade de ter um olhar mais amplo gera atenção no pescoço. E também nos sinaliza a dificuldade de engolir emoções e a falta de autoconfiança. Você não tem confiança em você mesmo? Hã? Nas suas tomadas de decisões, nos projetos que você tem, no seu trabalho, na sua relação aí de marido e de mulher, tá faltando confiança, isso tudo pode gerar enfermidade no seu pescoço. Então, sendo o pescoço que liga o racional ao emocional, as suas enfermidades elas nos levam a refletir. E aqui eu tenho algumas reflexões para que você que está passando por algum problema relacionado a dores ou enfermidades no seu pescoço possa refletir um pouquinho e dizer assim, poxa, eu preciso ter um encontro com o Gustavo para que a gente olhe para isso e aí a gente, quem sabe, possa ter uma vida muito mais saudável e de repente resolver esse problema. Então preste atenção, você que está aí relatando dores no pescoço, vou fazer algumas perguntas e eu quero só ver se você diz assim, não, Gustavo, tem sentido essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Estou vivenciando algum impasse entre a razão e a emoção? Pergunte aí para você, tá? Então se você tá com o maridão aí do lado, você tá com alguém do lado, tá? Lembrando que eu tô olhando aqui para as duas câmeras, tanto o do computador que estou transmitindo pelo Facebook, quanto do celular, por onde eu estou transmitindo pelo Instagram. Então, olha lá, gente, essa pergunta é para vocês aí que estão acompanhando esta live importantíssima. Por que importante? Porque eu quero ver todo mundo saudável, tá certo? Todo mundo saudável. Estou vivenciando um impasse entre a razão e a emoção? Se você está vivenciando algum impasse, você está tendo algum problema entre razão e emoção, você pode desenvolver algum problema, alguma dor, alguma enfermidade nessa parte do seu corpo, do pescoço, que liga a sua cabeça ao seu coração. Tá certo, gente? Mais uma pergunta para você refletir. De repente você que está aí com dores no pescoço, enfermidades nessa sua região, atenção, esse não é o momento de eu deixar circular toda a minha energia entre as minhas emoções e pensamentos, acreditando mais em meu potencial. Você não acredita no seu potencial? Então você pode estar desenvolvendo aí alguma enfermidade também nessa região do pescoço. De pescoço tem muita coisa que nós vamos poder falar daqui a pouco. Inclusive, uma das questões é o torcicolo, que eu vou falar mais à frente. Espero que dê tempo. Tá certo, gente? Por que estou me sentindo incapaz de realizar meus sonhos? Se pergunte isso. Você aí que está sentindo dor no pescoço, está sentindo essa incapacidade de realizar os seus sonhos? Pensa bem. E dá essa resposta aí, vocês aí que disseram estou com dor no pescoço, só para ver se faz sentido aquilo que o Gustavo Andrade trouxe para você essa noite. Uma outra pergunta, tá certo? Será que nesse momento eu não devo olhar mais com compaixão, com flexibilidade e abertura às diferentes opiniões que chegam até mim? Hã? Será que você não está tendo essa dificuldade aí para ser mais flexível, para ser mais aberto às opiniões, aos outros olhares, àquilo que alguém que te observa, que faz parte da sua vida, né? Ele está falando e você não está concordando, o tempo todo discordando, o tempo todo sendo inflexível. A Renato Calvão diz assim, até agora faz todo sentido. Louvado seja Deus, Renato. Então eu tenho mais uma pergunta para você aí, que está com dores no pescoço. Veja só como o nosso corpo fala, gente. Tá vendo só? Teu corpo tá falando e você não tá ouvindo. O que é que esse membro quer falar? Tá? O que é que ele tá pedindo para você? Olha para mim, Renato, olha para mim. E assim por diante. O que está me impedindo de olhar além da direção dos meus olhos? Tá?
Você pode olhar mais para cima, você pode acreditar mais, você pode esperar mais em Deus. Será que eu estou com vergonha de Deus? Tem alguma coisa errada aí? Que você diz assim, eu não sou digno de olhar para ti, Senhor. Você não está conseguindo levar o pescoço, elevar os olhos para cima, o teu pescoço está travando aí. Tem algum problema nessa relação com Deus? Tem alguma vergonha aí? Então vamos pensar sobre isso. Não consigo virar o meu pescoço. Quando eu estou com torcicolo, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Eu não consigo, né? Eu quero olhar para o lado esquerdo, eu estou travado para o lado direito. Quero olhar para o lado direito, eu estou travado para o lado esquerdo. Então veja bem aí, o que esse pescoço está querendo chamar a sua atenção? O que ele quer resolver? Porque toda enfermidade, tudo aquilo que aparece no corpo, já é uma solução que o corpo quer dar para você em relação às suas emoções. Você sabia? Que toda enfermidade é uma resolutiva de algum problema emocional que você tem, pode ter adquirido desde a sua infância, pode ter adquirido na sua adolescência, e você está desenvolvendo essas dores agora. Ellen Rodrigues, muitas dores atrás do pescoço. Atrás. O que é que está te perseguindo aí do passado? O que é que você tem vivido aí que você não consegue deixar? Então vamos lá, para mais uma pergunta. Por que é tão dolorido para mim sair da mesmice? Isso aqui, vamos lá, Ellen Rodrigues. Faz sentido para você isso? Tá bom? Querer viver o novo, querer o diferente. Tem alguma coisa que está te impedindo de viver o novo? Então está sentindo muitas dores nessa região do pescoço aqui. Vamos lá, ver se faz sentido, Ellen. Tá? Você que está dizendo que sente dor atrás do pescoço. É tão dolorido sair da mesmice? Tem dificuldade para ir para o novo? Para fazer algo diferente? Então veja só, a Cristina Ribeiro está dizendo verdade, tá? Então vamos olhar para isso. O que faz ser tão rígido e ter receio de sair da zona de conforto? Tá? Com essa dificuldade de sair da zona de conforto, vai sentir dor no pescoço. Então veja só, vocês aí que estão com alguma enfermidade, com alguma dor, a Erika está dizendo faz sentido e muito. Então, eu não estou falando abrobrinhas aqui, né? Estou falando coisas que realmente fazem sentido. Tenho muita dificuldade, a Isanei. Então, Isanei, então explicado um pouquinho das suas dores também. Quem mais está aí acompanhando a gente que pode dizer? Eu quero ver se a Ellen Rodrigues ela vai poder dizer se faz sentido essas últimas duas perguntas, quando ela coloca aqui no Instagram, que sente dores, ela está dizendo sim. Então a gente precisa olhar para isso. Como superar isso, Ellen? Tá certo? Gustavo Andrade está aqui para fazer um novo caminho com você. Tá bom, gente? Vamos falar do torcicolo, então? Para quem está aí com torcicolo, tem gente que tem torcicolo quase toda vez, né? Quase todo dia, quase toda semana. Tem gente que está de pescoço duro o tempo todo. A Denise, que é minha prima, está acompanhando, dizendo com glândula no meu pescoço. Fiquei com o lado esquerdo do meu pescoço duro, muita dor de cabeça, ainda sinto dores. E ela dizendo, faz todo sentido. Então vamos olhar para aquilo que realmente você está dizendo que faz sentido, Aldenice. Assim como a Ellen também que concorda, assim como a Érica que está dizendo também que concorda, tá certo? Então vamos olhar para isso, porque é importante demais. Um outro momento, quem sabe a gente não faz aqui uma live onde a gente permite com que a gente atenda aqui alguém para você ver. Nesse momento o tempo não dá. Tá certo? Meu ombro, sinto dores quando estou preocupada com alguma coisa. O ombro é excesso de peso. Você tem carregado muita coisa, né? Tem se preocupado com muita coisa que às vezes nem são seus problemas, são dos outros. Aí se preocupa com o irmão, com a irmã, com a mãe, com os filhos e assim por diante. Tá? Tem outra pessoa dizendo assim, faz sentido, eu sinto. Muito bem, gente. Estou feliz demais aí com o feedback de vocês. Vamos falar do torcicolo? Para você que está com torcicolo, quem foi que falou que estava com torcicolo? Vamos ver agora o torcicolo para ver se faz sentido. Teu corpo está falando. Tá bom, gente? Corpo está falando. O que teu corpo está dizendo? Aí quando a dor de cabeça chega, já significa que você não aguenta mais. Tá certo? Você está no topo das suas fortes emoções. Viu, Mário Fialho? Tá certo? Então aqui minha comadre Karina que está acompanhando está dizendo faz sentido. A Cristina Ribeiro diz, eu também sinto muitas dores no pescoço e ombro.
Tá certo? Se você, depois você observa, Cristina, se as perguntas, os questionamentos que eu lancei aqui, eles fazem sentido para você quando se fala das dores no pescoço. Tá certo? Problemas no pescoço. Um deles é o torcicolo. A Andressa é do Paraná, mas morei um tempo em Boa Esperança, em Santarém. Abraço para você, Andressa. Tá certo? Para quem tá longe, que quer aí fazer uma experiência na terapia com o Gustavo Andrade para entender um pouquinho da razão das suas dores. Hoje eu estou falando daquilo que o seu corpo está dizendo, a partir das suas enfermidades, a partir das suas dores. Nós vamos fazer lives agora cada vez mais trazendo algum problema, tá bom? E hoje nós estamos falando disso aqui. Eu estou pegando alguns pontos, porque tem muita coisa para a gente falar, mas infelizmente a gente não tem muito tempo para isso. O Erivaldo está dizendo, eu também sinto muitas dores no pescoço. Erivaldo, depois se você entrou agora, observe lá os questionamentos que eu estou fazendo para aqueles que têm dores no pescoço e eles vão aí, então você vai perceber se faz algum sentido as perguntas que eu fiz. O Caio Colasso aí do Jacami, meu amigo, aquele abraço para você. Recentemente descobriu gastrite. Eita, que gastrite tem muita coisa também. Nós podemos falar em outro momento. Vamos falar do torcicolo agora. E em outro momento a gente vai falar de outras partes, tá bom? Porque eu vou falar daqui a pouquinho um pouco rápido aqui, só para fazer uma visão sobre aquilo que o corpo fala em cada ponto, tá? E falar um pouquinho das emoções. Algumas coisas para ver se vocês também me dizem se faz sentido ou não. Tá certo? A Ellen disse assim, suas palavras fazem todo sentido. Obrigado, Ellen. Aí o Caio está dizendo, se descobriu uma gastrite e muito me atrapalha nos momentos de estresse. Hoje sei que esses dois processos caminham lado a lado. Obrigado, viu, Caio? Isso é verdade, tá, gente? Muito verdade. Eu estava atendendo, acho que sexta-feira passada, uma paciente lá de Campo Grande. E a queixa dela era dores era bursite, né? Então ela não conseguia levantar o braço. E a gente foi entendendo muitas coisas que estavam ligadas lá à primeira infância dela, né? Do nascimento aos 3 anos de idade. E quando a gente começou a falar e pedir para que ela olhasse para aquilo que o membro dela estava dizendo, o que ele estava pedindo para ela olhar, ela começou a movimentar os braços. Então nós terminamos a sessão com ela fazendo todos os movimentos para todos os lados e ela me relatava, Gustavo, estou tranquila, estou sem dor. Tá certo, gente? Então vamos olhar para isso. Vamos ver aqui sobre o torcicolo. O que significa o torcicolo? Gente, para você que tem torcicolo, olha o sentido, olha o significado emocional. O que você está passando? Você está com dificuldade para se posicionar? Você está vivendo alguma insegurança? Então você aí que reclamou de torcicolo, não sei quem foi, mas se tem alguém aí que reclama de torcicolo de vez em quando, diga assim, veja se faz sentido o que o Gustavo está dizendo. Sofrer de torcicolo é ter dificuldade de se posicionar, é ter insegurança. Vou aguardar aí uma resposta de alguém aí que tem torcicolo. E veja que quando você tem alguma situação que te leva a acordar com torcicolo, veja se um dia antes, uma noite anterior, você passou por essas situações onde você teve dificuldade para se posicionar ou você se sentiu de alguma forma inseguro. Observa isso. A partir de hoje eu tenho certeza que tem gente que vai começar a observar. Tá certo? Então vamos lá olhar para isso. Ok, gente? Então o torcicolo, ele aparece quando há uma contração dos músculos do pescoço, né, que limita os movimentos de rotação do pescoço, de virar o pescoço para todos os lados que você consegue fazer normalmente, né? A Aldenice aí que é massagista, sabe, é massoterapeuta, né, que fica mais bonito, sabe do que eu estou falando e vai dizer realmente é isso. Tá? Então o que é que o torcicolo fala pra gente? O torcicolo fala que eu estou vivendo momentos de insegurança e que temos resistência. Você está resistindo por causa da insegurança. É dificuldade para olhar uma situação com maior abertura e com mais flexibilidade. Tá certo?
Então veja aí se isso faz sentido para você. Então em todas as culturas do mundo, né, o movimento de variar a cabeça que nós fazemos para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, é uma forma de dizer sim ou uma forma de dizer não. Se você está com dificuldade de dizer sim, se você está com dificuldade de dizer não, ou você não quer dizer não, você vai travar a sua cabeça. O que é que você vivenciou aí que você não queria? Mas que você teve que fazer isso. Então você ficou impedido de dizer isso aqui. Tá certo? Então veja só, gente. As culturas em todo mundo falam que nós devemos fazer não ou sim. Então se você está passando por alguma coisa, é sinal de desacordo. É sinal de recusa do que está acontecendo ou do que o outro está nos dizendo ou está fazendo. Faz sentido isso para você? Para você que sofre de torcicolo, para você que de vez em quando não consegue virar para um lado ou para o outro, ou baixar ou levantar o seu pescoço? Vamos lá, gente, diga aí, faz sentido ou não? Tá bom? Vamos olhar para isso então, tá certo? Então, sendo o torcicolo tensões que nos impedem de mover a nossa cabeça com facilidade, é uma forma de encontrarmos para nos posicionar diante daquilo que nos sentimos incapazes de fazê-lo. Tá certo? Então o torcicolo, ele retrata a nossa incapacidade de dizer não a alguém ou não diante de alguma situação. Tá certo? Então fala também de nossas resistências a ver os lados de uma situação que estamos vivendo. O Erivaldo está dizendo, faz sentido. Tem mais alguém aí que sofre de torcicolo aqui pelo Instagram ou aqui pelo Facebook que pode dizer faz sentido também? Então se faz sentido, não estou falando bobagem. Tá bom, gente? Lembrando que eu estou falando de questões biológicas e aqui a gente vai poder olhar para as questões emocionais. Tá bom? Então vamos olhar para isso, tá? Então, essa inflexibilidade que a gente está falando, que é proporcionada aí pelo torcicolo, nos impede de aceitar até mesmo ajudas, né? Às vezes a gente não aceita ajuda porque nós somos inflexíveis. As pessoas elas estão trazendo alguma coisa pra gente, mas eu não quero aceitar. Também nos aponta uma situação ambígua, ou seja, ao mesmo tempo que queremos fazer avançar uma situação, tememos ir em frente por conta dos obstáculos que aparecem e obstáculos que muitas das vezes pelo fato de nós termos tão inseguros, parece que nós não conseguimos passar, são intransponíveis. Então aponta também que estamos vivendo uma grande contrariedade. Você aí que tem sofrido de torcicolo, tem vivido algumas contrariedades na sua vida? Diga lá, tá contrariado, tem algumas coisas aí que estão emperrando, que não permitem você aí de seguir em frente. Vamos olhar para isso, tá certo? Então vamos ver algumas situações que nós devemos nos perguntar se faz sentido ou não o torcicolo. Tá bom, gente? Eu estou tendo dificuldade para me posicionar nas situações que eu estou vivendo? Então se você está tendo alguma dificuldade para se posicionar em algumas situações que você está vivendo, você pode de repente começar a ter problemas no pescoço e ter problemas nesse movimento do não e do sim. Baixar e levantar a cabeça, virar para a direita ou virar para a esquerda. Um outro questionamento e você vai me dizer se faz sentido ou não, para quem está sofrendo com isso ou para quem sofre de torcicolo. O que está me incomodando? E por que não estou conseguindo dizer o que penso ou o que sinto? Vamos olhar para isso. Por que estou deixando de lado meus valores e objetivos? Tem gente que não consegue olhar para essa enfermidade, mas seu corpo está dizendo muitas das vezes que você está deixando seus valores, seus objetivos, porque você quer fazer a vontade de alguém. Mas o seu corpo está dizendo não, não vai, mas você quer seguir em frente e você está adoecendo quase todo mês ou quase toda semana. Tá? Vamos olhar para isso então. Eu estou tentando olhar de frente as minhas responsabilidades, tá? Se você é responsável por alguma coisa, não está cumprindo esse seu papel aí
também não é uma dificuldade que você está tendo de olhar à frente, e aí você não está conseguindo. Vamos lá, para mais um questionamento que a Renata Galvão tendo. Faz sentido sim, Gustavo. Obrigado, Renata, pela sua participação. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Por que estou me apoiando mais nos outros do que em mim mesmo? Tá? Então observe bem, se você está confiando mais nos outros, está se apoiando mais nos outros, acha que depende mais do outro, não consegue apoiar em você mesmo, naquilo que, nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Um outro questionamento que eu quero ver que se você diz aí se faz sentido ou não, tá? A quem estou com dificuldade de dizer sim e a quem estou com dificuldade de dizer não? Ou ao que eu preciso dizer sim e eu estou dizendo não. Então vejamos aí, tá? Só para realmente ver se aquilo que a gente está trazendo nesta noite, essa proposta, faz sentido. Outra pergunta que vai fazer você refletir, você vai pensar, para você que está assistindo a próxima vez, se você tiver psicólogo, tá? O que está me deixando impotente para tomar decisões na minha vida? Você tem se sentido impotente para tomar decisões na sua vida, e logo depois desse sentimento você desenvolve torcicolo? Observe isso, tá? Outra coisa, de quem estou fugindo? Quando alguém foge, ele não vai olhando para um lado e para o outro para tentar ver se a pessoa vem perseguindo ele, vem atrás, caminhando ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Andressa dizendo, você comentou antes sobre bursite, minha mãe sofre disso, tá? Temos tratamento para isso. Tá? Temos técnicas terapêuticas para olhar para isso e ver o que essa bursite está dizendo para sua mãe. Coisas aí que ela vivenciou e que precisa ser ressignificado. Tá certo? Outro questionamento para quem sofre de torcicolo. Tá? Tenho vergonha ou estou me sentindo tímido para encarar a minha realidade? Quando você tem vergonha, como é que você fica? A pessoa vergonhosa, ela baixa a cabeça, ela tem dificuldade para erguer a cabeça, tá bom? Então veja aí, você que de repente passou por uma situação vexatória, que ficou com vergonha, de repente no outro dia amanheceu sem conseguir mexer o pescoço. Pode ser que você passou alguma coisa e você ficou tímido, você ficou envergonhado e você não conseguiu encarar a situação, você não conseguiu encarar a realidade, tá certo? E um último questionamento para que você veja realmente se faz sentido ou não, né? Que verdade eu não quero ver e nem viver? Tem coisas que às vezes a gente não consegue encarar, tem coisas que a gente não quer de forma alguma, né? É verdade, mas eu não quero olhar para essa verdade, eu não quero encarar essa verdade. E aí, seu corpo ele vai falar para você, tá? Enquanto você não encarar essa verdade, você vai sofrer e você vai desenvolver alguma enfermidade. Tá certo, gente? Então, só pra gente encerrar essa parte do pescoço, eu vou falar um pouquinho sobre a nuca. Você sente dor na nuca? Tá doente da nuca? Olha só o sentido, gente, para você que sente dor na nuca. Vamos lá. Dor na nuca, meus sonhos e minhas realizações. Você está com dificuldade aí para realizar seus sonhos? Você está com dificuldade aí para tocar em frente e ter grandes novas realizações? Então você vai ter problemas aqui. As dores e tensões nessa parte da nuca, elas falam de nossa dificuldade ou elas falam da nossa incapacidade de fazer acontecer no real aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos e ou concebemos em nossa cabeça. Nós temos muitos planos, né? Nós temos muitos sonhos, mas a gente não consegue. Então a pessoa que não consegue realizar os seus sonhos, ela vai sentir muita dor aqui na nuca. Minha comadre Karina sente formigamento na nuca. O que essa nuca está dizendo para a senhora? Observe bem aí, tá? É a nuca que liga o nosso racional e o nosso emocional. Então, nessa hora de desconforto na nuca, pergunte. E aí então vai, viu? Tá com formigamento na nuca, tá com dor na nuca. Olhe para isso. Primeiro questionamento para você ver se faz sentido.
Qual a contrariedade que eu estou vivendo comigo mesmo? Ou vocês, mulheres, consigo mesma? Que é isso? Que contrariedade? Observa isso, tá? Estou tendo dificuldade para fazer acontecer alguma coisa que penso ser importante? Vamos lá. Tá com dificuldade para fazer aquilo que você pensa que é importante? Então você pode ter dores na nuca. Um terceiro questionamento é voltado para essa questão da nuca. O que está me fazendo pensar que eu não posso acreditar em mais nada nem em ninguém? Tá com dificuldade de acreditar em alguém? Tá com dificuldade de que você vai realizar os seus sonhos, de que você vai conseguir atingir os seus objetivos, de que você vai chegar mais longe? Tá com essa dificuldade? Então vamos lá, você que sente dores na nuca, faz sentido isso que eu estou falando para você? Esses questionamentos, estas perguntas, tá certo? E um último questionamento para a gente finalizar essa parte do nosso corpo: será que não é tempo de eu ser mais confiante nas minhas emoções, nos meus sentimentos, acreditando mais em mim mesmo? Acreditando mais em meu potencial, tá? Então, Mário Fialho, observe os questionamentos que eu fiz e veja se esses questionamentos eles fazem sentido. Primeiro, qual a contrariedade que você está vivenciando consigo mesma, tá? E que faz doer a sua nuca? Estou tendo dificuldade de fazer acontecer alguma coisa que eu penso ser importante? Você tem algo muito importante, Mário, que você quer fazer, mas você tem dificuldade para que isso aconteça. Faz sentido isso para você? E o outro questionamento, Mari: o que está me fazendo pensar, né, que não posso acreditar em mais nada nem ninguém? Você tem dificuldade para acreditar nas pessoas? Alguma coisa você vivenciou então, tá? Será que não é tempo de eu ser mais confiante nas minhas emoções, nos meus sentimentos, acreditando mais em mim mesmo e no meu potencial? Então, observe esses questionamentos, tá? E aí você vai ver se tudo isso faz sentido. Se faz sentido, você precisa trabalhar as questões emocionais que estão relacionadas a essa dor, a essa enfermidade. Tá certo? Então a Mari está confirmando pra gente, dizendo: sim, tenho. A Juscelita tem acúmulo de trabalho. Boa noite para você. Então, vamos olhar para tudo isso, que é uma outra situação que vai gerar. Tá certo, gente? Então, aqui dentro da terapia, a gente utiliza, não sei se vai dar para vocês verem, mas é só exatamente para vocês observarem um pouquinho. Essa é uma tabela que eu utilizo para olhar para as suas emoções. Hoje pela manhã eu fiz uma live rápida, né? E a gente falava um pouquinho sobre essas questões das emoções, né? Eu falava um dia desse em um vídeo que eu compartilhava sobre a questão da polaridade. Nós temos dois polos. O lado direito é a nossa emoção. Isso, dentro da terapia, nós vamos dizer aqui que estão relacionadas com tudo que se trata de emoção relacionada à mãe, né? E o lado esquerdo, ele está relacionado à razão. E nós consideramos aqui aquilo que está relacionado ao pai. Razão é pai, emoção é mãe, tá? Então nós somos esses dois polos, razão e emoção. E a cada lado nós temos algumas questões. Por exemplo, a pergunta que eu fazia hoje pela manhã e que a gente analisa aqui dentro da terapia: o que eu estou sentindo agora? Tá? Então aqui eu tenho um jogo de emoções, que é o Metáfora ASB, onde a gente vai poder olhar de acordo com cada cartazinha, tá? Tem uma figurinha, tem uma imagem, tem uma emoção ali naquela imagem. Você vai olhar e vai dizer se faz sentido ou não, tá certo? Então, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de enfermidade, tudo aquilo que o corpo me diz, tá? Aqui eu tenho uma imagem, né? E essa imagem ela fala das dores, e aqui do outro lado eu tenho as emoções. Então, o corpo me fala, né? As dores me revelam alguma coisa, e aquilo que o corpo e as dores me revelam, eu vou analisar as suas emoções.
A Mônica está com muita dificuldade para dormir. Preocupações, tribulações da rotina de trabalho, está mexendo muito. Concentração e desânimo. Se você está desanimada, Mônica, a gente pode olhar aqui para essas questões, não só do corpo, como também das suas emoções. Então, a gente vai poder fazer uma análise disso, já mudando um pouquinho aqui, mas já que a Mônica fala isso, e a gente vai ter que olhar para a sua história, questões lá do seu subconsciente. Você pode estar repetindo coisas aí, Mônica, pode ter a ver alguma coisa com mágoa, estar desanimado, né? Desânimo pode ser um sentido de pessoa que se sente traída, se sente vencida, e aí se sente desencorajada, muitas das vezes inaceitável. Aí tem a questão da autopunição, aí vem o desânimo, e depois do desânimo vem o sentimento de derrota, e muitos desses que não tratam pode ter o sentimento de arruinado, tá bom? Não sei se você vai dizer se isso faz sentido ou não. Mas as questões que você está me relatando, quando você usa esta palavra desânimo, elas podem estar relacionadas às questões de mágoa ou questões de culpa. Se não for mágoa, é culpa. Se não for culpa, é mágoa. Tá bom? Olhando para isso aí. Tá ok? Então, olhando então para tudo, para todas essas questões. O corpo fala e a gente analisa as emoções. Tá certo? Então, se você tem alguma enfermidade relacionada ao seu abdômen, por exemplo, e você sente dores aqui no início ou final da coluna, que é o cóccix, você pode estar desenvolvendo algumas emoções. E aí, né, no seu presente, nos dias de hoje ou hoje, você pode se sentir atacado, você pode se sentir incomodado, você pode se sentir interrogado, você pode se sentir sobrecarregado, você pode se sentir importunado, inadequado, do contra, tá certo? Então, quando você está antagônico, ou seja, quando você está do contra, você não se sente aceito. Então, você acha que você não está apto a escolher, você não está acessível, você perde o otimismo, você não se sente aceitável, também não se sente adaptável, você não se sente digno, você não se sente merecedor e você não se sente aberto, você se fecha. Tá bom? Olhando para essas questões, por exemplo, está com problemas no abdômen, observa aí a sua enfermidade, o seu corpo está falando através do seu abdômen, então observa se essas emoções que eu estou falando, elas fazem sentido para você. Se você aí sente, por exemplo, dor no pescoço, dor nos braços, dor na coxa, observa, é questão de hostilidade. Talvez você não diga assim, não, são questões do subconsciente. Quando eu falo de antagonismo e aceitação, das subcategorias da emoção do antagonismo, eu estou falando de questões do abdômen do cóccix. Agora, quando eu falo de hostilidade, elas estão relacionadas, e o primeiro está relacionado ao consciente. Quando eu falo de hostilidade, eu estou falando de subconsciente. Tá? E ao falar disso, o subconsciente, eu vou falar do pescoço, eu vou falar do braço, eu vou falar das coxas, tá? E aí você vai me dizer se faz sentido ou não. Quando você sente hostil, você se sente encurralado. Por que hostilidade? Porque a hostilidade vai te levar a esse sentimento de estar encurralado, de estar atormentado, de estar maltratado, de estar frustrado, tolhido. Aí você fica sarcástico, e depois do sarcasmo vem a vingança, você fica vingativo e você se reprime. Aí existe um outro lado desse polo que a gente está falando. Eu estou falando de um polo emocional e de um polo racional, tá bom? As emoções e razão, elas têm que estar numa balança de um lado para o outro, né? Não pode estar junto ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de hostilidade, se eu estou hostil, eu perco o entusiasmo. Observe isso. Você aí que tem dor no pescoço, você que tem problemas nos braços, você que tem problema na coxa, observa aí. Se você muitas das vezes não perde entusiasmo, que você não se sente encurralado, que você não se sente atormentado, que você não se sente maltratado, que você não se sente frustrado, que você não se sente tolhido, sarcástico, ou vingativo ou reprimido. Por outro lado,
Quem sente tudo isso, ele quer sentir-se entusiasmado, porque ele perdeu o entusiasmo. Então, quando você se sente encurralado, você gostaria de estar divertido ou de se divertir. Quando você está atormentado, você gostaria de estar triunfando, você gostaria de ser triunfante. Quando você está se sentindo maltratado, você gostaria de ser admirável. Então, quando você está maltratado, você perde a admiração. Quando você está se sentindo frustrado, você não se sente atraente. Então, veja aí se isso faz sentido. Quando você se sente tolhido, você perde a felicidade. Você diz, eu não posso ser feliz, eu não sou feliz, tá certo? Quando você se sente sarcástico, você perde o entusiasmo, tá bom? E quando você se sente vingativo, você perde aquele desejo de viver. Você diz, eu não estou cheio de vida, né? Eu não quero mais viver. E você deseja, na verdade, estar cheio de vida. E quando você está reprimido, você perde a confiança. Tá bom, gente? Então, são algumas partes do nosso corpo, algumas enfermidades do nosso corpo que falam e que nós devemos observar para a gente fazer um caminho novo. Um caminho que pode nos levar à cura. Então, vejam só, tem coisas que estão ligadas e aqui esta tabela das emoções que eu utilizo dentro da terapia, elas vão me falar coisas que a gente consegue identificar aqui, ou na terapia online, ou na terapia presencial, se algumas das nossas enfermidades, ou alguns dos problemas emocionais que você traz aqui para o Gustavo, eles estão relacionados ao seu período de gestação, à sua concepção, ao seu nascimento, tá? Desde o dia que você foi concebido até o seu 9º mês de gestação. Então a gente vai procurar entender se tem alguma coisa a ver, tá bom? Ou estão relacionados à sua primeira infância, do nascimento aos 3 anos, ou estão relacionados à sua segunda infância, dos 4 aos 6 anos de idade, até os seus 10, 11 anos de idade, aos seus 12 anos, ou estão relacionados à sua adolescência, aos 13, 14, 15 anos de idade. Ou estão relacionados ainda à segunda fase da sua adolescência, 15, 16, 17 anos de idade. Ou estão relacionados ao início da fase jovem ou madura, adulta, quero dizer. Tá? Então vamos observar isso. Ou estão relacionados às questões do agora, do seu presente. Então tudo isso nós podemos observar junto com você, se você tiver disponibilidade e tiver coragem de conhecer a origem das suas dores, a origem dos seus sofrimentos. Porque tudo pode estar relacionado a alguma emoção. E eu falava inclusive hoje pela manhã da sua primeira vez. Porque toda primeira vez ela marca a gente, né? A gente ouve muito isso. A primeira vez na escola, a primeira vez numa casa nova, a primeira vez numa outra cidade, a primeira vez em um determinado grupo de amigos, a primeira vez na igreja, a primeira vez com o namorado ou com a namorada, a primeira vez com o marido. Então tudo isso tem a ver com as nossas emoções do hoje. Então se foi boa a nossa primeira vez, a gente, claro, vai ter uma vida muito mais saudável, vamos ser muito mais felizes, porque o que marcou pra gente foi que foi bom. Mas se foi frustrante, foi doloroso, isso vai trazer muitas consequências e que a gente, para entender, precisa fazer todo um trabalho. A gente vai ter que ir lá no início da dor para poder fazer um caminho diferente, que é um caminho de reconstrução, é um caminho de ressignificação que a gente fala aqui dentro da terapia. Beleza, gente? Então era um pouco disso que eu queria falar com vocês, convidar você a ouvir um pouco mais os sinais que o seu corpo está dando hoje, olhar para isso tudo e ver se você precisa ou não precisa trabalhar as suas emoções. O que é que vocês me falam? Como foi para você esse encontro aqui de quase 1 hora, né? Nós estamos aqui. Tá certo, gente? Então vamos olhar para isso. Caso você deseje, você pode ver aí no meu perfil do Facebook, no Instagram, o telefone para contato, onde você pode mandar um WhatsApp, onde você pode fazer uma ligação. Para quem mora em Santarém, eu atendo aqui no Santarenzinho, na minha própria casa.
onde eu tenho o endereço, né, aqui na rua São Lucas, no Santarenzinho, e à frente da casa a gente colocou uma placa, Espaço Ruar, que eu falava no início que o Ruar é o espírito, né, o sopro, é vida. E a gente quer devolver vida para muita gente. A gente quer dar um novo sopro de vida para as pessoas aí que estão angustiadas, que estão tristes, que têm medo, que têm mágoa, que estão sofrendo de alguma enfermidade. Tá certo? Então diga lá. Quem falou aqui pra gente, não, a Marinalva, não entendo nada que acontece comigo. Sei que me sinto mais angustiada do que feliz. Então vamos olhar para isso. Tá certo? Vamos olhar para isso. Então diga lá pra gente, foi boa ou não foi boa a nossa live? O que você achou de importante? Né? Você realmente acha que faz sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês? Sim ou não? Se faz sentido, diga aí se faz ou não, né? E diga se você vai participar de uma próxima, vai compartilhar com mais gente, para que a gente possa ter mais pessoas o que devam olhar aí para as suas dores, né, para os seus sofrimentos, para tudo aquilo que você está vivenciando, tá bom? Então eu te convido a olhar para as suas questões, né? Pela manhã eu falava, né, que pelo menos uma vez por mês nós passamos por alguma coisa que nós ficamos mais tristes, mais angustiados, nós temos mais raiva e assim por diante. Então observe aí aquilo que você está passando, tá bom? Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode mandar um comentário pra gente aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram, tá? A Rose está dizendo assim, foi boa demais e faz sentido sim. Obrigado, Rose. Tá? Minha irmã que está lá em Manaus, Liliane lá dizendo top. Boa noite. Daiane dos Santos, boa noite para você também. A Mari Fialho dizendo ótimo. Tá? Quem mais pode falar pra gente? Vocês vão falando para mim, né? Se foi bom, se não foi bom, se faz sentido ou não faz sentido. A Mari Fialho parabenizando pelo trabalho. Deus abençoe você e sua família. O Erivaldo diz assim, sim, já no aguardo da próxima, boa noite. Eu quero convidar vocês, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a gente fazer o terço da batalha pelo sangue de Jesus, tá bom? Eu vou aproveitar agora esses dois canais, dá para fazer tanto pelo Instagram, quanto aqui pelo Facebook, tá? Quem mais gostou, faz barulho aqui no Facebook ou no Instagram. A Mônica tá dizendo, conteúdo maravilhoso. A Clícia Bandeira de Sá, eu gostei. Sim, faz sentido. Beleza, gente? Então é isso. Entre em contato com o Gustavo, se você precisar. Aldenice dizendo parabéns, foi muito bom. Boa noite, obrigado Aldenice. Você também, a Nari dizendo show, dizendo precisamos. Obrigado, quem mais aqui? Dona Vanice, tudo que você falou faz sentido sim, obrigado. Obrigado, Dona Vanice. O Francisco Erivaldo, top, obrigado Erivaldo. Deus te abençoe. Obrigado Nari também, você que está participando aqui pelo Instagram, Nari Xavier. Deus abençoe você, Nari. Daiane dizendo top. Gente, estou feliz demais com este encontro que tivemos por aqui. Então a gente vai aí de repente ensaiando um outro momento, onde porventura a gente pode dar um presente aí para alguém, né? Aqui quem participar da live pode ganhar um presente, a gente pode fazer um encontro aí e dar um presente para você. Eu acho que eu vou sortear um presente aí, tá bom? Para quem está na live. Quem mandar um comentário bacana agora, dizendo gostei, né? Gostei, vou compartilhar. Aliás, quem compartilhar, eu vou verificar aí, né, pela internet, e a gente vai dar uma sessão gratuita, tá bom? Para tratar de alguma enfermidade, tá? Vamos lá, ver você que está aí pelo Instagram, pelo Facebook. Quem colocar primeiro uma enfermidade que você quer olhar, que você quer trabalhar, e aí a gente vai te dar esse presente. Quem colocar primeiro, ou no Instagram ou no Facebook, eu quero olhar para tal dor, para tal enfermidade. E aí a gente vai fazer uma sessão com você, online ou presencial. Beleza? Tô aguardando aí. Quem mandar primeiro, leva esse presentão. Tá bom? Vamos ver. A Nari e a ansiedade. Ansiedade a gente vai ver depois, Nari. Eu quero ver uma enfermidade, uma dor no corpo, uma parte do corpo. Tá bom? Vamos ver. Joelho. Beleza? Clícia Bandeira de Sá. Entre em contato comigo pra gente marcar
Tá bom, Clícia? A gente vai lhe dar esse presente porque eu prometi aqui. Tá bom, Clícia? Vamos olhar para essa dor no seu joelho e ver se essa dor está relacionada a alguma coisa aí. Ou papai, ou mamãe, vê de que lado esse joelho, vê se é uma coisa lá da sua infância, vê se é uma coisa da sua adolescência ou da sua juventude. Clícia, pode mandar a sua mensagem para o nosso contato. No Facebook nós temos, beleza? Mas vou responder aqui para você e vou colocar o telefone para você entrar em contato. Tá bom, Clícia? DDD é o 93, não sei de onde você está falando. Se está falando de Santarém, você pode escolher se vem aqui no meu espaço ou se a gente faz online. Se tiver em Santarém, eu prefiro que venha aqui, beleza? 984353655 é o meu contato, tá aí no Facebook. Mauri Rayane, eu quero orar pelos meus rins. É para orar pelos seus rins ou você quer fazer um olhar para esse rins? A Cris é de Itaituba, beleza, Cris, eu tenho pessoas que eu atendo de Itaituba, então a gente pode fazer aí abrir aí uma chamada aí pela internet. Só vou viver com você o dia. Eu acho que possivelmente, se der para você numa terça-feira, a gente vai fazer. Se não, a gente faz uma noite, beleza? Mas a gente acerta aí pelo WhatsApp, beleza? Então, gente, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo a Deus e a todos vocês. Nari, a nossa próxima live a gente vai falar de ansiedade, beleza? Vou preparar algo sobre ansiedade e a gente vai de novo sortear uma sessão para alguém. Como você já colocou aí essa sugestão, quem sabe não é com você que a gente vai fazer. Ou com todo mundo, beleza? Para a questão de ansiedade, a gente pode fazer aí uma técnica de alívio de tensão, tá? Aquilo que eu chamo dentro da terapia de ATE, usando a técnica da respiração e algumas outras questões que a gente pode fazer utilizando para aqui a internet, para que a gente possa tá melhorando essas questões aí que estão perturbando muita gente, beleza? Mauri Rayane, ela é de Gravatá, Pernambuco. Entre em contato com a gente, Mauri, pra gente conversar. De repente aí a gente não consegue te ajudar, beleza? Então a Clícia de Itaituba ganhou uma sessão pra gente olhar para essa dor no joelho, tá, Clícia? Entre em contato lá pelo WhatsApp, beleza? Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e já aguardo vocês na segunda-feira. E a gente vai rezar às 10 da noite o terço da batalha pelo sangue de Jesus. E aí, quem sabe na próxima sexta a gente está por aqui de novo com mais um tema voltado para a questão da ansiedade, como eu já prometi a Nari, que está nos acompanhando. Beleza, gente? Obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser.